Tectoy, uma das empresas mais conhecidas por nós, jogadores das antigas, preso em seus jogos para Master System e Mega Drive. Dificilmente, para quem conhece a Tectoy das antigas, é impossível não falar ou citar a Sega junto com ela. As duas empresas trabalhavam juntas aqui no Brasil, trazendo títulos de games oficiais autorizados pela Sega para o Master System e também o Mega Drive. A Tectoy é uma empresa brasileira e sim, é quase totalmente brasileira. Tem vários produtos na sua história que fizeram parte de nós lá nos anos 80, 90 e até meados de 2000. Como eu falei, ela é quase 100% brasileira. Daniel Dascal é argentino, veio ao Brasil em 1975. Ele veio para ajudar a abrir uma fábrica da Sharp por aqui, na terra dos Tupiniquins. Ele chegou a ser até vice-presidente da Sharp e não escondia a vontade de criar seu próprio negócio. Para quem é das antigas, vai lembrar de uma empresa de eletrodomésticos chamada Elsys, uma concorrente direta das marcas Arno, sempre Toshiba, entre outras que já fizeram parte da casa da maioria das pessoas aqui no Brasil. E mesmo com a Elsys funcionando, ele observava atentamente o mercado de fora também. Isso foi um dos fatores principais para a mudança que ocorrerá no futuro próximo. O mercado de games estava forte, e por que não tentar investir num negócio tão lucrativo dos aparelhos eletrônicos? O problema não era só abrir uma empresa no Brasil, mas uma empresa diferenciada das demais que já existiam, como a Estrela, que era responsável por quase toda a rede de brinquedos aqui no Brasil. Ele recebe então uma proposta que poderia mudar sua vida de empresário para melhor. O investidor conseguiu abrir sua mente com a pergunta: por que você, ao invés de ajudar outras empresas que já existem, não abre sua própria empresa do zero? Então Daniel Pascal teve essa visão sobre sua futura empresa. Mas antes de criar a Tectoy, auxiliava uma empresa de montagem e criação de rádios AM/FM, conhecida como Evadim. Essa marca ficou muito tempo aqui no Brasil. Era uma montadora independente que tinha uma outra marca no seu comando, a Mitsubishi. Em 1985, o boom dos videogames tinha acabado. Nintendo e Sega corriam para se manter no topo das vendas. Além de iniciar a guerra dos consoles naquele ano, ainda conseguiram ser rivais até meados de 2000. Mas foi em 1987 que nasceu a Tectoy. A empresa não começou diretamente no ramo dos jogos eletrônicos, mas sim com diferentes brinquedos que usavam pilhas e baterias. Eram mais focadas naqueles brinquedos eletrônicos com partes móveis, que deixavam qualquer criança de boca aberta ao ver sua propaganda na TV. Logo depois ele conheceu Stefano Arnold, saiu da empresa Sharp no final de 87 e foi direto para a Tectoy como diretor de marketing. E lógico que a Tectoy não fez sucesso logo de cara, teve que ralar bastante para começar a criar sua imagem própria, assim como a mandante do mercado de brinquedos na época, a Estrela. Mas o sucesso veio a partir da fabricação e vendas de um dos primeiros brinquedos eletrônicos. A pistola Zillion era uma espécie de pistola de brinquedo no estilo futurista, que ao apertar o gatilho, emitia um efeito sonoro iguais às de um laser e ainda usava um feixe de luz que ativava sensores. Isso quando você apontava para uma segunda criança com o mesmo brinquedo. Ao receber o tiro, emitia outro efeito sonoro, se caso a luz da pistola do oponente pegasse em direção a ele. Tudo isso era inovador para a época, e o que fazia toda a magia acontecer era um cinto que ficava na cintura da criança, que ativava os receptores de sinal da pistola. Inovação nas brincadeiras da época, sucesso absoluto para quem tinha condição de comprar esse tipo de brinquedo. Zillion é um desenho que passava na TV Globo lá nos anos 80, sucesso absoluto e chamou a atenção dos fabricantes originais da pistola lá na Sega. Mas antes disso tudo, a Tectoy ficou mais conhecida com um brinquedo que era bem difícil de entender no começo, mas depois a criançada foi se adaptando, o Pense Bem, uma espécie de microcomputador capaz de criar atividades educativas e, lógico, a diversão. Isso foi outra febre que explodiu lá nos anos 80 e 90. Em pouco tempo, a Sega percebeu um trabalho de marketing dos produtores criados pela Tectoy e o compromisso de estabelecer uma imagem forte com o produto eletrônico. Isso chamou a atenção da Sega, que logo fez o convite para a Tectoy ser a representante da marca no país.
Mas antes da SEGA observar o mercado de brinquedos eletrônicos no Brasil, ela já respirava o mercado principal das Américas nos Estados Unidos. E o receio da SEGA era que a Tectoy fracassasse igual a Tonka nos Estados Unidos. A Tonka era uma representante legal da SEGA por lá, ficou responsável por mostrar aos norte-americanos seu console inovador, o Master System. E lógico que a única coisa que a Tonka conseguiu foi uma surra nas vendas em relação ao concorrente Nintendinho. O medo era iminente em relação aos exemplos dados nos Estados Unidos. Mas em 1989, a SEGA manda fabricar sua primeira remessa de consoles Master System no Brasil. Chegou em um momento tardio, onde o Atari já estava no Brasil, disputando o mercado com diversos consoles baseados no console da Nintendo, como o Hip Top Game e mesmo o Phantom System, fabricado pela Gradiente. E esse que foi meu segundo videogame, o Phantom System. Que saudades! A tática usada pela Tectoy foram as propagandas com o mascote da SEGA, o Sonic, além de usar bastante as revistas de videogame que já tinham um mercado sólido por aqui. Criou até um programa na TV próprio, chamado de Master Dicas, que era apresentado por Rodrigo Faro quando ainda não ficava chorando na TV. A Globo também abriu um espaço no seu programa da tarde, o Video Show, que era apresentado por Miguel Falabella e Cissa Guimarães no horário, que dava dicas sobre jogos do Master System e do Mega Drive. O SBT também entrou na onda com o Gugu Liberato. Também criaram um programa somente sobre jogos eletrônicos, o Play Game, que ficou muitos anos à frente da telinha. O legal desse programa era ver a interação das crianças com participação diretamente dentro do jogo. E no final, quem ganhasse o primeiro lugar recebia o Master System de presente. E o resultado todo desse trabalho podemos ver nos números. Em 1988, a SEGA recebeu 8 milhões de dólares em lucro. E no ano seguinte, depois das propagandas na TV e nas revistas, gerou uma renda de mais de 60 milhões de dólares. Só tinha um problema. O Master System só podia ser montado no Brasil. A demora do material para a chegada para a construção do console fez a SEGA perder bastante venda. Logo, a quantidade de pedidos não era compatível com as vendas absurdas do Master System. Em 1990, chega o poderoso console da SEGA, o Mega Drive, muito mais poderoso com gráficos agora em 16 bits, e a partir daí, o mercado da SEGA com a parceira Tectoy começa a chegar em outro nível. A Tectoy então começa a criar minigames baseados nos jogos do Master System, outro sucesso absoluto. Porém, já existia um dominador nesse ramo de consoles portáteis, o Game Boy da Nintendo. E para tentar acompanhar o sucesso absurdo do console portátil da rival, a SEGA cria o tão poderoso Game Gear, que logo é fabricado aqui no Brasil pela Tectoy, mas isso é assunto para outro vídeo. Agora a Tectoy entra na fase de traduções de alguns jogos. Phantasy Star foi o primeiro game a ter tradução oficial no Brasil. O brasileiro não tinha muito conhecimento do inglês naquela época, então foram premiados com alguns jogos sendo traduzidos por aqui. A partir dessa tradução, alguns jogos foram modificados em seus pixels, dando origem a vários jogos com personagens brasileiros e bem conhecidos aqui no Brasil. Mônica no Castelo do Dragão é uma modificação direta do game Wonder Boy do Master System. Esse que foi autorizado pela SEGA, veio a tradução e modificações nos nomes dos personagens, para dar aquele clima de mundo da Turma da Mônica no game. Também veio outras modificações como Chapolin vs Drácula, Geraldinho, TV Colosso e jogos do Sapo Chulé, todos os jogos autorizados pela SEGA. Até um game do Pica-Pau foi criado por aqui. Sítio do Pica-Pau Amarelo é um dos programas mais influentes lá nos anos 90 e também teve o seu jogo criado para o Master System. O japonês ama Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna, e foi assim que surgiu o game oficial de Ayrton Senna por aqui, tudo legalizado e autorizado pela SEGA, com participação direta na criação do game pela Tectoy, Super Monaco GP 2. E não para por aí. Temos um port para Street Fighter 2 para o console Master System, portado pela própria Tectoy aqui no Brasil. Um dos cartuchos mais difíceis de achar aqui no Brasil, e um dos mais caros também. Em 1992, a SEGA autoriza a criação de modelos diferentes de consoles aqui no Brasil.
A Tectoy então cria e lança o Master System 2, que na minha opinião é um dos mais bonitos que eu tive na minha coleção. Mas também surgiram o Master System 3 e também uma versão que não necessitava de cabos ligados na TV, o famoso Master System Compact. As modificações não ficaram exclusivas só no Master, tivemos também versões modificadas para o Mega Drive, como o Mega Drive 2 e o Mega Drive 3. Ainda no mesmo ano, a Tectoy criou escritórios na Argentina e no Uruguai, na intenção de exportar alguns consoles para lá. Mas foi em 1993 que mais uma mudança aconteceu, não com a Sega e com a Tectoy, mas sim a união entre a Estrela e a Nintendo. Nasce então a Playtronic, concorrente direta da Sega no Brasil. Olha, eu acho que agora já dá pra beijar a viúva, não dá não? E fechar o caixão? Mesmo com vários jogos na biblioteca do console da Sega, foi difícil manter o status nos anos seguintes. Em 1994, Daniel Daskal deixa esse mundo, mostrando como se deve trabalhar com a imagem de uma empresa. Então Stefano Arnold toma a frente da Tectoy. Chegou a deixar a empresa, mas depois voltou. Toda a entrevista que ele dá, ele lembra e fala com saudosismo daquela linda fase da Tectoy aqui no BR. Mas o pior ainda estava por vir, pois a Sony entrava no mercado de consoles, com seu primeiro videogame, o PlayStation. E isso vendia como água. Nem mesmo o novo console da Sega, o Sega Saturn, conseguiu ofuscar o brilho do console da Sony. Em 1995, a Tectoy ainda conseguiu o crescimento de vendas dos produtos, chegando até 15% a mais em toda a rede de brinquedos e eletrônicos. Mesmo assim, nos anos seguintes, nada mais dava certo. Até o Sega Saturn, oficialmente montado aqui no Brasil, chegou mais caro e não empolgava tanto como o PlayStation da Sony. Em 1997, a internet dava as caras por aqui, e a Tectoy começou a vender os serviços da CompuServe, mas também não vingou no ramo da internet. No final de 97, a Tectoy entra com pedido de concordata, onde já se encontrava com prejuízo de mais de 50 milhões de reais. E para não falir, foram cortados diversos meios de propaganda da TV, diminuindo os gastos, e isso se tornou uma meta da Tectoy. Ela ficou assim por 3 anos, até o surgimento do que seria o último suspiro da Sega, o poderoso Dreamcast. Aparelho caro demais aqui no Brasil, mesmo tendo alguns cortes, como a venda do aparelho sem o modem de conexão para jogatina online. E passados esses 3 anos desde o pedido da concordata, eis que surge uma luz no fim do túnel. Lorival Kissula assume a Tectoy no lugar de Stefano. E Lorival é ex-presidente da Sanyo do Brasil e foi responsável por reestruturar a Tectoy. Mas e se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luiz Marques e você está no canal Ative BR, um canal de história dos consoles e dos jogos antigos. Mas vamos aí no futuro próximo também falar das novidades dos games. Deixa teu like aí para fortalecer e sempre deixe um comentário para ajudar a engajar o canal. E eu vou te falar uma coisa, eu vi um anúncio do novo Turok que vai ser lançado ano que vem, 2025, hein? Tá bonito demais. Mas vamos voltar aí para a história da Tectoy. Após assumir a Tectoy, Lorival Kissula se vê na obrigação de ter alguns cortes, demissões em massa, mudar algumas fábricas de lugar e também foi responsável por lançar o primeiro DVD de karaokê do Brasil. Também conseguiu uma parceria com o já saudoso Silvio Santos e cria um dos jogos que, apesar de simples, é bem legal, o Show do Milhão no Mega Drive. Teve até console com temática Show do Milhão. Mas em 2001, a Tectoy deixa de lado o mercado de consoles e fica somente com jogos representando a Sega no Brasil. A Tectoy também toma rumos diferentes, criando aparelhos como o DVD e também o Blu-ray Discs. Aos poucos, a marca Tectoy vai perdendo aquela sua referência de antes, de grande fabricante de consoles de jogos aqui no Brasil, para apenas uma simples empresa montadora de eletroeletrônicos. Ela tentou até parceria com a Level Up, a empresa de jogos como o Ragnarok, e assim a Tectoy se torna criadores de jogos mobile no Brasil. Chegou ao ponto de mudar a imagem e o símbolo da Tectoy, mostrando que a empresa já estava em outros rumos do mercado. Aí vem o que chamamos de um dos maiores fracassos da Tectoy. Ela entra no ramo de criação de consoles.
Mas ela não está só na criação do ZiBu, o primeiro console criado por diversas empresas unidas aqui no Brasil. A Qualcomm também estava envolvida na criação do console. Ele era para ser um console que não necessitava de cartuchos, apenas uma conexão de banda larga da internet, e as compras dos jogos seriam em lojas virtuais e instalados no próprio hardware. Com a Tectoy no ramo da criação dos games mobile, era um futuro promissor, e isso na mente da Tectoy, pois ela simplesmente achou que conseguiria em pleno 2008 bater de frente com o Xbox 360 e PlayStation 3, além de ainda ter um poderoso PlayStation 2, o famoso imortal dos consoles. A venda do ZiBu chegou a 30 mil unidades, o que foi um bom resultado em relação a outros consoles aí pelo mundo, mas a estimativa entre as empresas era que tivesse vendido 600 mil unidades. Daí para frente a Tectoy começou a reavaliar as condições do mercado e simplesmente começou a montar produtos para outras empresas, como a Rumax. Tectoy ainda lançou TV com jogos na memória. Também lançou alguns tablets exclusivos com marcas licenciadas, como Galinha Pintadinha e a Disney. Os brinquedos agora eram eletrônicos, então o foco realmente foram os tablets, mas nenhum deles se tornou um sucesso aos olhos do mercado e de tão pouco dos compradores. Em 2017, a Tectoy relança o Mega Drive no Brasil, comemorando os 30 anos de empresa. Isso fez despertar a galera saudosista, que ama os consoles antigos. Nada de um hardware original, apenas uma placa simples que possa rodar os games da Sega. A Tectoy hoje continua no ramo de brinquedos. Não dá mais ênfase apenas em brinquedos eletrônicos, mas todo tipo de brinquedo, bonecas, carros, o próprio sapo chulé, entre outros tipos. Virou uma empresa fechada, onde não trabalha mais com bolsa de valores, para não perder mais o seu capital. Estamos em 2024, muita coisa mudou. O estilo de jogar, os consoles mudaram, as mentes são mais rápidas, os jogadores mais exigentes, o sucesso agora é outro. É o famoso Nintendo Switch da Nintendo. Possibilidade de jogar em casa conectado na TV ou jogar fora de casa em qualquer lugar, no trabalho, na escola, onde você quiser. O famoso videogame híbrido. Uma ideia copiada por diversas empresas, como o Steam Deck, por exemplo. Ele é mais que um console, é um computador portátil, com capacidade de rodar jogos da biblioteca Steam. Hoje está na moda ter um portátil poderoso em mãos. Isso chamou a atenção da Tectoy, que lançou há pouco tempo seu console conhecido como Zinix. Seria mais um console portátil entre diversos modelos já criados no mercado de 2024. O pior são os preços do aparelho. Com o dólar em alta, é muito difícil você criar consoles ou aparelhos que dependem de tudo para sua montagem. Um engenheiro eletrônico, um engenheiro para a criação da sua arquitetura do console, peças como processadores, memórias, SSDs de alta velocidade. Tudo isso gera gasto e depende muito de grana. O Zinix é mais um console promissor da Tectoy, mas com os preços que eles saíram, foi como um tiro no pé do consumidor, que dificilmente irá comprar um console que rode jogos atuais e que tenha concorrência direta do mais poderoso console da Nintendo já criado como o Nintendo Switch, que tem uma biblioteca invejável e já ultrapassou nas vendas consoles como o Xbox One da Microsoft. Eu torço muito para a Tectoy se reencontrar no mercado, que tudo dê certo para eles e para nós também. Mas enfim, a Tectoy foi uma pioneira no ramo dos consoles brasileiros, ou pelo menos na apresentação deles no mercado por aqui. E qual desses consoles ou brinquedos da Tectoy você teve? Ainda tem algum guardadinho aí no cantinho do quarto? Um Mega Drive na caixa, quem sabe? Saiba que ele vale muito, mesmo nos dias de hoje. Os colecionadores piram. Então chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E é lógico que vários vídeos me fizeram referência para a criação desse aqui. Tectoy, uma empresa que fez parte da minha vida também. Eu vivi esse momento, então achei interessante deixar um pouco da história da empresa e dos consoles aqui no Brasil. E se você gostou realmente, deixa teu like. Não deixou ainda? Deixa agora. Segue aí nosso canal se você quiser, não é obrigado. Eu me chamo Luiz Marek, se você está no canal Native BR. Até mais, até o próximo vídeo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom pra vocês. Valeu, fui.
Só peço a Deus muita saúde e que Ele continue aí nos abençoando para que a gente consiga comprar o mel, o leitinho dos meninos e o mods da mulher.